Hoje nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34. Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34. Nós vamos falar sobre a mulher, enferma, sobre a mulher hemorrágica em algumas traduções. Nós vamos falar sobre o milagre maravilhoso que Jesus fez, para com essa mulher e a maneira como ele liberou ela, ou libertou ela integralmente. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso 24 ao versículo 34, tá? Marcos, capítulo 5, verso 24 ao verso 34. Em uma mensagem anterior, alguém me disse: pastor, você não leu a Bíblia? Irmãos, eu não li a Bíblia, mas disse 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, de cor para os irmãos. Não era eu eu não estava lendo, mas estava declarando, eu estava proferindo aqui Coríntios, capítulo 1, verso 23, quando nós falávamos sobre a cruz de Cristo, que é escândalo para os gregos e loucura para os judeus. Então, só para os irmãos saberem, então, a pessoa, então entendi, mas, então, às vezes, eu falo alguma coisa aqui, e os irmãos percebam a indicação que eu coloco na Bíblia, e aí eu não estou lendo, mas estou, recitando o que está escrito. E se você quiser abrir, na hora que eu disser a indicação do livro e do versículo, você pode abrir aí na sua Bíblia para você conferir, Mas agora a gente vai ler Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao verso 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, por favor, eu espero você, para você achar, não tem problema. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Yes, esse é o nosso Cristo. Esse é o Jesus que muda a história do mundo. Mudou a minha história, mudou a história do meu mundo. Tenho certeza que mudou do seu também, amém? Esse é um enredo básico de uma leitura da palavra de Deus, onde nós podemos tirar desse texto muitas coisas ricas, irmãos, para a nossa vida. Certamente eu não vou dar conta de falar tudo hoje, mas nessa leitura básica, uma coisa que a gente logo de cara vê e a gente aprende de cara, olhando para o texto, é: Jesus Cristo cura. Essa é uma verdade absoluta. Há muitas verdades no mundo, verdades que nós olhamos a partir do nosso ponto de vista, olhamos a partir de onde estamos,
Mas a verdade que a palavra de Deus profere é uma verdade absoluta, uma verdade que não há contradição, uma verdade que não há ponto contrário. Jesus está passando para ir até a casa de Jairo, porque é chamado para ressuscitar a filha de Jairo. E Jesus então, em meio ao caminho, cercado de multidão, e eu gostaria que enquanto nós conversássemos, você pudesse imaginar aquela cidade precária, não havia energia elétrica, não havia saneamento básico, era uma cidade que havia provavelmente ali poças de lama, havia muita sujeira, havia aquele povo à beira do caminho mendigando. Era uma cidade simples, não havia um ordenamento de ruas, era uma cidade simples daquela época, onde Jesus estava passando e uma multidão acompanhava Jesus. E então essa mulher, ela vem até Jesus, porque ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Nessa manhã eu quero dizer para você, em meio às informações da internet, em meio aos seriados de TV, e hoje você tem diversas variedades, Netflix, Amazon Prime, Disney agora, você tem, em meio a tudo isso que rouba a nossa mente, eu quero que você se lembre dessa verdade absoluta: há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Cristo da cruz, aquele que muda a história da nossa vida e que pode sim, ainda nos dias de hoje, realizar os milagres que nós lemos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Ele tem poder. Eu quero que você lembre, porque nós estamos sendo roubados por excesso de informação. Nós não somos projetados para cada 30, 10, 5 segundos recebermos uma mensagem e ficarmos olhando ao celular. Nós não somos projetados para sermos infortunados o tempo todo, e isso tem roubado as verdades absolutas que lemos na palavra, roubado a nossa fé ao ponto de não crermos naquilo que está escrito. E o que está escrito é a realidade, o que está escrito não é uma história contada pelos antigos, não é uma história simples, é a realidade de uma pessoa que foi curada e transformada completamente no seu âmbito social, na sua vida íntima, na sua vida pessoal, na sua vida física e na sua vida espiritual. Porque Jesus não faz a obra incompleta. Jesus não deixa, ao contrário de nós, as coisas por fazer. Jesus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Procure nas Sagradas Escrituras uma pessoa que ficou sem ser transformada por Jesus. Não há como ficar indiferente ao Cristo. Não há como simplesmente passar à beira do caminho e não vê-lo, e não poder tocar e sentir que nele, que dele sai poder para a nossa vida, e nós somos transformados ao longo do tempo. E se você está precisando disso, nós, enquanto igreja, estamos precisando de sermos alicerçados na palavra de Deus, para que toda essa loucura que se tornou o nosso mundo não roubem as verdades espirituais concretas e reais para a nossa vida. Essa mulher, eu quero que você não simplesmente fique nessa cena, mas acompanhe a vida dessa mulher. Nós temos algumas personagens nessa história. A primeira é Jesus. Jesus está indo à casa de Jairo. Está indo ressuscitar uma menina. Ninguém sabe ainda, mas ele vai ressuscitar a menina. Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que as informações também roubaram os corações de um outro personagem dessa cena, a multidão. Porque a multidão é volúvel. A mesma multidão
que está aqui seguindo a Jesus, talvez seja a mesma multidão que quando ele entra em Jerusalém, jogam ramos, que nós conhecemos como Domingo de Ramos, na tradição cristã religiosa. Era a multidão que dizia: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosanas ao Filho de Deus. Mais tarde, essa mesma multidão, quando está posta para tomar uma decisão entre Cristo ou Barrabás, é a mesma multidão. Eles dizem: não, Cristo não, Barrabás. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Eu não sei em qual personagem você, nesta manhã, poderá se ver. Mas uma coisa eu sei: o mesmo nome que curou essa mulher e que salvou essa mulher, pode curar você nessa manhã. Ele pode salvar você nessa manhã. Porque há poder no nome de Jesus. Creia nisso. Há poder. Não há sentido se nós sairmos de nossa casa, nos arrumarmos e virmos à igreja, se não for para receber do Senhor a sua graça, o seu amor, para comungar com os santos, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. Percebe que não há sentido, não há imagens aqui, não há nenhum Deus aqui, com letra minúscula. Há apenas um, que é tudo em todos. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Há poder nesse nome. A outra personagem é a mulher. Quando nós olhamos para essa cena, a gente apenas foca no milagre de Jesus. Mas talvez você não acompanhe a vida dura, sofrida dessa mulher. A palavra de Deus nos diz que ela estava extremamente esgotada. Havia gasto inclusive todas as suas riquezas com os médicos, que ela tinha se tornado pior do que ficou. Do que estava, desculpe. Ela se tornou pior do que estava. Por quê? Porque agora, além de enferma, não possuía mais o sustento, não possuía mais qualquer coisa em que pudesse se apoiar. Então, além de Jesus, além da multidão, nós temos a mulher. A mulher que está enferma e que está perdida. Levítico, capítulo 5. Nós vamos ler lá, Levítico, capítulo 5. Desculpa, capítulo 15. Levítico, capítulo 15, verso 19. A mulher, quando tiver um fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. 21. Quem tocar no leito dela, lavará suas roupas e se banhará em águas, e ficará impuro até a tarde. Nós estamos entrando agora na vida social dessa mulher. Havia uma lei que vigorava nos tempos de Jesus. Agora você pode imaginar como essa mulher estava esgotada. Ela não podia se socializar, talvez como nós, nessa pandemia que tivemos. Não podia se socializar, estava sozinha. E nesse tempo, era dado como uma maldição sobre a mulher ter uma hemorragia dessas. Ela estaria para sempre impura.
Segura aí. Segura aí. Quem tocasse nessa mulher ficaria impuro, teria que se banhar e ficaria impuro até a tarde. Mas quando ela toca em Jesus, quando ela toca no Filho de Deus, ele não fica impuro, mas ele a purifica e ela é curada, ela é santificada, porque ao mesmo tempo em que ela foi curada, Jesus diz: a tua fé te salvou. Yes. Jesus não fica impuro, mas purifica aqueles que o tocam. Agora essa personagem da nossa história, então, passa a ter toda a sua vida restabelecida. Não simplesmente a sua doença, mas a sua vida social. Não simplesmente a sua doença, mas a sua vida conjugal. Não simplesmente a sua vida pessoal, mas a sua vida completa. Ela agora pode trabalhar, ela agora pode fazer qualquer coisa, ela agora está livre. Jesus não deixa as coisas por fazer, Ele as faz. E é isso que nessa manhã nós estamos fazendo aqui, adorando e glorificando a este Rei por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. O último personagem dessa história, os discípulos. Quem me tocou? Quem me tocou? O senhor está de brincadeira, Jesus? Quem te tocou? A multidão te comprime, a multidão te amassa, a multidão joga-nos para um lado e para o outro, e o senhor está me perguntando de quem te tocou? Os discípulos ainda não tinham entendido a missão do Mestre. Os discípulos ainda não tinham entendido que de Jesus poderia sair poder. E Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. E nós, enquanto os discípulos de Jesus, como estamos nos enxergando em meio à pandemia ou em meio aos problemas que temos passado, quer seja em nossa família, quer seja em nosso corpo, quer seja na nossa alma, no nosso coração, como temos enxergado isso? Nós não devemos interpretar as Escrituras através da nossa vida, mas nós devemos interpretar a nossa vida através da Escritura. Isso é o que muda na vida do cristão, é isso que muda nas nossas vidas. Por isso nós sempre dizemos em nossa igreja local que queremos ser um sinal histórico do reino de Deus para essa terra. E quem quer ser sinal histórico do reino de Deus, se submete àquilo que Deus quer, e é lançado como um vento, como o Espírito sopra, é lançado para fazer aquilo que o Espírito quer. E passamos por experiências tremendas, de pessoas sendo libertas de espíritos imundos, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo restabelecidas e de pessoas sendo restauradas por completo. Meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus, creia naquilo que ela nos diz, e eu tenho certeza que será salvo tu e a tua casa. Deus pode realizar milagres. À medida que se aproximamos do Mestre, à medida que se aproximamos de Jesus, nós somos mudados e restaurados, e entendemos a missão que Ele veio fazer aqui. Há poder no nome de Jesus. E nessa manhã eu gostaria que você saísse daqui pensando: puxa vida, como eu tenho muito a entregar ao meu Mestre.
como eu tenho muito a ser íntimo dele. Só que tem uma coisa. Quem disse, se eu tocar em suas vestes eu serei curada? Quem disse? Quem disse? Quem disse? A mulher disse. Vocês estão comigo aqui? A mulher disse. Quem tem que dizer a Jesus: Senhor, socorre-me, Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero te buscar? Somos nós. Somos nós. Nós precisamos tomar essa decisão. Lembra da diferença entre uma decisão e uma escolha? Alguém lembra? A decisão é quando você chega em lugar diferente. A escolha é quando você chega no mesmo lugar. Nesse caso, nós estamos falando de uma decisão. Eu quero Jesus, ou eu não quero Jesus. Não adianta você perguntar, mas o que é que tem? Não vai chegar, irmão. Nós não chegamos a Jesus assim. Ah, mas será mesmo, Jesus? Não vamos chegar a lugar nenhum assim. Você só chegará a Jesus se você, através da fé, assim como essa mulher disser: se eu apenas tocar, eu serei curada. E eu quero dizer para você, diga isso no seu coração nessa manhã. Se eu apenas falar com Jesus, se eu apenas lançar e entregar o meu coração para Ele, eu sei que Ele vai fazer todo o mais. Todo o mais. Porque o lema da nossa igreja local nesse ano é Mateus 6, verso 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas o serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Você crê? Amém. Então nós vamos orar agora. E eu queria que você colocasse essa palavra no seu coração e não permitisse que fosse roubada. Em nome de Jesus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e pudesse fazer como essa mulher. Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor. Talvez você esteja andado longe de Jesus. Talvez há muito tempo você nem entre em uma igreja. Ou talvez você nunca entrou em uma igreja. Ou talvez você simplesmente não tem o costume de ir à igreja. Eu quero dizer para você, tome uma decisão nessa manhã. Tome uma decisão como essa mulher tomou. E saiba que Jesus transforma você, transforma o seu coração, transforma a sua mente e traz vida, paz e alegria no Espírito Santo que vem dele. Em nome de Jesus, oremos. Pai, nessa manhã nós queremos entregar, ó Deus, a vida da sua igreja em tuas mãos. Nessa manhã, Deus, nós queremos, ó Deus, ministrar sobre a vida da sua igreja o seu Espírito Santo, porque diz a sua palavra, Pai, que pessoas, ó Pai, recebem o Espírito Santo do Senhor, aqueles que ainda não os têm, aqueles que ainda, ó Pai, não escolheram, ou melhor, não tomaram uma decisão pelo Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, essa decisão seja tomada. Que nessa manhã, ó Deus, pessoas voltem para o Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, pessoas, ó Deus, possam colocar, ó Pai, a sua palavra à frente de outras vozes ou à frente de outras palavras que têm ouvido por aí, Pai. Que elas apenas, ó Deus, ouçam a verdade sobre o nome que está acima de todo nome, que é o seu Jesus. Pai, nesta manhã, que o Senhor, ó Pai, possa transformar os nossos corações, transforma os corações, ó Pai, de cada um aqui, transforma o coração desta igreja local, Pai, transforma o coração de nós, liderança dessa igreja, ó Pai, usa-nos, ó Pai, para levar o seu evangelho, ó Pai, e levar, ó Pai, tudo o que o seu reino significa, tudo o que o seu reino traz, ó Pai, para esta terra. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, usa esta igreja como instrumento, usa, Senhor, cada um aqui como instrumento a partir do seu lar, a partir da sua família, a partir daqueles aos quais eles se relacionam, para que possam também mudar a vida das pessoas, ó Pai, através desse nome que tem poder, através do nome que está acima de todo nome, o seu nome, Jesus. É no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós oramos. Amém.
Amém.